Em relação ao espaço, o primeiro fato com que nos defrontamos é que o espaço é admitido demasiado rapidamente como homogêneo. A própria questão da possível heterogeneidade do espaço nunca surge. E se ela surgiu alguma vez, foi só no domínio da especulação puramente matemática e nunca passou às concepções do mundo real do ponto de vista do espaço heterogêneo. Mesmo as ideias matemáticas e metageométricas mais complexas fazem valer seus direitos, excluindo cada uma das demais. O espaço esférico, o espaço elíptico, o espaço determinado pela densidade da matéria e pelas leis de gravitação, o espaço finito e, apesar disso, ilimitado, em cada caso, se trata do espaço inteiro, e em cada caso, o espaço inteiro é uniforme e homogêneo. De todas as últimas definições do espaço, a mais interessante é o molusco de Einstein. O molusco antecipa muitas descobertas futuras. Ele pode mover-se por si mesmo, expandir-se e contrair-se. O molusco pode ser desigual em relação a si mesmo e heterogêneo consigo mesmo. Mas mesmo o molusco é só uma analogia, só um exemplo muito tímido da maneira pela qual o espaço pode e devia ser encarado. E, por trás desse exemplo, para torná-lo possível, é necessário todo o arsenal de matemática, da metageometria e da nova física, com os princípios geral e especial da relatividade. Na realidade, tudo isso podia ser feito de maneira muito mais simples, se apenas fosse compreendida a possível heterogeneidade do espaço. Tomemos o espaço exatamente como tomamos o movimento, do ponto de vista da observação direta. O espaço ocupado pela casa em que vivo, pelo aposento em que estou agora e pelo meu corpo é percebido por mim como tridimensional. Sem dúvida, isso não é um objeto da percepção puro, porque já passou pelo prisma do pensamento. Mas como a tridimensionalidade da casa, do quarto e do meu corpo não dá origem à argumentação, ela pode ser aceita. B. Olho para fora da janela e vejo um trecho do céu com várias estrelas. O céu é bidimensional para mim. Minha inteligência sabe que o céu possui profundidade, mas meus sentidos diretos não me dizem isso. Pelo contrário, negam a verdade disso. C. Estou refletindo sobre a estrutura da matéria e uma unidade tal como uma molécula. Uma molécula não tem nenhuma dimensão para os sentidos diretos, mas pelo raciocínio, chego à conclusão de que o espaço ocupado pela molécula, constituído de átomos e elétrons, deve ter 6 dimensões, 3 dimensões espaciais e 3 temporais, pois de outro modo, se a molécula não tivesse as 3 dimensões temporais, suas 3 dimensões espaciais não poderiam produzir qualquer impressão em meus sentidos. Uma grande quantidade de moléculas produz em mim a impressão de matéria possuidora de massa, apenas devido à hexadimensionalidade do espaço que cada molécula ocupa. Portanto, o espaço não é homogêneo para mim. O quarto é tridimensional, o céu é bidimensional. A molécula não tem nenhuma dimensão para percepção direta. Os átomos e elétrons têm ainda menos dimensão, mas devido à sua hexadimensionalidade, uma porção de moléculas produz em mim a impressão de matéria. Se as moléculas não tivessem nenhuma dimensão temporal, a matéria para mim seria o vazio. O que foi dito antes deve deixar vários pontos exigindo uma explicação. Em primeiro lugar, se a molécula não tem nenhuma dimensão, como os átomos e elétrons podem ter ainda menos. E em segundo lugar, como as dimensões temporais afetam nossos sentidos e por que as dimensões espaciais por si mesmas não produzem qualquer efeito sobre nós. Para responder
A essas perguntas é preciso ampliar as considerações acima. Uma estrela, que aparece para mim como um ponto cintilante, consiste realmente de 2 enormes sóis, cada um deles cercado por toda uma série de planetas e separado por distâncias colossais. Esse ponto cintilante ocupa, na verdade, uma extensão enorme do espaço tridimensional. Aqui pode surgir novamente a objeção, exatamente como no caso dos 4 tipos de movimento, de que tomo sensações puramente subjetivas e atribuo a elas significado real. E, de novo, como no caso dos 4 tipos de movimento, posso retrucar que o que me interessa não são as sensações, mas a inter-relação de suas causas. As causas não são subjetivas, mas dependem de condições perfeitamente definidas e objetivas, a saber, a magnitude comparativa e a distância. A casa e o quarto são tridimensionais para mim, em virtude de sua comensurabilidade com o meu corpo. O céu é bidimensional, porque está muito longe. A estrela é um ponto, porque é pequena em comparação com o céu. A molécula pode ser hexadimensional, mas como um ponto, isto é, tomada como um corpo de dimensão zero, não pode produzir qualquer efeito em meus sentidos. Todos esses são fatos, não há nada subjetivo neles. Mas isso não é tudo, de maneira alguma. As dimensões do meu espaço dependem do tamanho do meu corpo. Se o tamanho do meu corpo pudesse mudar, as dimensões do espaço a meu redor mudariam também. A dimensão corresponde ao tamanho. Se as dimensões do meu mundo podem mudar com uma mudança no meu tamanho, então o tamanho do meu mundo também pode mudar. Mas com referência a quê? Uma resposta correta a essa pergunta nos colocará imediatamente no caminho certo. Quanto menor for o corpo ou o sistema de referência, menor será o mundo. O espaço é proporcional ao tamanho do corpo de referência. E, no entanto, o espaço é o mesmo. Tomemos um elétron do Sol, em sua relação com o espaço visível e com a Terra. Para o elétron, todo o espaço visível será, é claro que só aproximadamente, uma esfera de 1 quilômetro de diâmetro. A distância do Sol à Terra será de poucos centímetros e a própria Terra será quase um ponto material. Um raio de luz que vem do Sol alcança a Terra para o elétron instantaneamente. Isso explica por que nunca podemos interceptar um raio de luz a meio caminho. Se em lugar de um elétron consideramos a Terra, então para ela as distâncias serão necessariamente muito maiores que para nós. Serão maiores exatamente tantas vezes quanto a Terra é maior que o corpo humano. Isso só é necessariamente assim porque, de outro modo, a Terra não poderia se perceber como o corpo tridimensional que nós sabemos que ela é, mas seria para si mesma algum incompreensível contínuo hexadimensional. Mas tal percepção de si iria contrariar o princípio da unidade das leis corretamente compreendido. A razão é que, se a Terra pudesse ser para si mesma um contínuo hexadimensional, então nós também teríamos que ser para nós mesmos continuamente hexadimensionais. E como somos para nós mesmos corpos tridimensionais, a Terra também deve ser para si mesma um corpo tridimensional, embora ao mesmo tempo não seja possível afirmar com segurança que a concepção que a Terra tem de si mesma deva obrigatoriamente coincidir com a concepção que temos dela. Se tentamos agora imaginar o que o espaço ocupado pelos objetos terrestres deve ser para o elétron, por um lado, e para a Terra, por outro, chegaremos a uma conclusão muito estranha e, à primeira vista, paradoxal. As coisas que nos cercam, mesas, cadeiras, objetos de uso diário, outras pessoas e etc., não podem existir para a Terra,
porque são pequenas demais para ela. É impossível conceber uma cadeira no mundo planetário. É impossível conceber um homem em relação à Terra. Um homem não pode existir em relação à Terra. A humanidade inteira não pode existir por si mesma em relação à Terra. Ela só existe juntamente com todo o mundo vegetal e animal e com tudo que foi feito pela mão do homem. Não pode haver objeção séria a isso, porque uma partícula de matéria que seja tão pequena em relação ao corpo humano como este, ou mesmo toda a humanidade, é em relação à Terra, certamente não pode existir para nós. E é inteiramente claro que uma cadeira não pode existir no mundo planetário, porque ela é pequena demais. O que é estranho e paradoxal é a dedução de que uma cadeira não pode existir para o elétron ou no mundo dos elétrons também, e também porque ela é pequena demais. Isso parece um absurdo. Logicamente, devia acontecer que uma cadeira não pode existir para o elétron, porque ela é grande demais em comparação com ele. Mas só seria assim no universo lógico, isto é, tridimensional, com um espaço permanente. O universo hexadimensional é ilógico, e o espaço nele pode se contrair e expandir numa escala incrivelmente ampla, conservando apenas uma propriedade permanente, ou seja, os ângulos. Por conseguinte, o espaço existe para o elétron, que é proporcional ao seu tamanho. Será tão pequeno que uma cadeira não ocupará praticamente nenhum lugar nesse espaço. Assim, chegamos a um espaço que se expande e se contrai de acordo com o tamanho do corpo de referência. Um espaço expansível e contrátil. Na nova física, o molusco de Einstein é a maior aproximação a essa ideia. Mas como a maioria das ideias da nova física, o molusco não é tanto a formulação de algo novo como uma tentativa de demonstrar o que o velho não fará. O velho, nesse caso, é o espaço imóvel e inalterável. Pode-se dizer o mesmo da ideia geral do contínuo espaço-temporal. A nova física reconhece que o espaço não pode ser examinado separado do tempo. O tempo não pode ser examinado separado do espaço. Mas a nova física não declara o que constitui realmente a essência da relação do espaço com o tempo e por que os fenômenos espaciais e os temporais parecem ser diferentes para a percepção direta. O novo modelo do universo estabelece exatamente a unidade de espaço e tempo e a diferença entre eles. Determina também o princípio de que o espaço pode converter-se em tempo e o tempo em espaço. Na velha física, o espaço é sempre espaço e o tempo é sempre tempo. Na nova física, as duas energias são uma só, espaço-tempo. No novo modelo do universo, os fenômenos de uma categoria podem se transformar em fenômenos da outra e vice-versa. Quando escrevo sobre o espaço, as concepções e dimensões espaciais, refiro-me ao espaço para nós, para o elétron e muito provavelmente até para corpos muito maiores que o elétron. Nosso espaço é tempo. A estrela de 6 pontas, que representava o mundo no antigo simbolismo, é na realidade a representação do espaço-tempo ou o período das dimensões, isto é, das 3 dimensões espaciais e das 3 temporais em sua perfeita união, onde cada ponto do espaço contém o tempo todo e cada momento do tempo contém o espaço todo, quando tudo está em todo lugar e sempre. Mas essa situação do espaço hexadimensional é incompreensível e inacessível para nós, pois nossos sentidos e nossa mente só nos permitem estabelecer uma conexão com o mundo material, isto é, com o mundo de certos limites definidos em relação ao espaço superior. Nunca podemos
ver uma estrela de 6 pontas. O que significa o mundo material? O que quer dizer materialidade? O que é matéria? No começo deste capítulo, citamos uma definição do professor Johnson. Ao objetivar a causa da sensação, isto é, ao transferir esta causa para um lugar definido no espaço, imaginamos que esse lugar contém algo que chamamos matéria ou substância. E mais adiante, o uso do termo matéria destinava-se exclusivamente à matéria que podia afetar mais ou menos diretamente nosso órgão do tato. A física e a química modernas realizaram muito no estudo da estrutura e composição da matéria, e não se restringem a uma definição de matéria como a que foi apresentada pelo professor Johnson, e aparentemente consideram como matéria tudo o que admite estudo objetivo. Tudo que pode ser medido e pesado, ainda que indiretamente. Ao estudar a estrutura e composição da matéria, essas ciências tratam das divisões da matéria, que são pequenas, que não podem produzir nenhum efeito em nossos órgãos do tato, mas são, no entanto, reconhecidas como materiais. De fato, não só a velha física, que limitou demais o conceito de matéria como novo ponto de vista, que o estende demasiadamente, são incorretos. Para evitar contradições, indefinição e confusão de termos, é necessário estabelecer a existência de vários graus de materialidade. 1. Estado sólido, líquido e gasoso da matéria, até certo grau de rarefação, isto é, estados em que a matéria pode se dividir em partículas. 2. Gases muito rarefeitos, constituídos de moléculas isoladas e moléculas com seus átomos componentes. 3. Energia radiante, luz, eletricidade, etc. Isto é, o estado eletrônico da matéria, ou elétrons, com seus derivados não limitados aos átomos. Certos físicos consideram esse estado como decomposição da matéria, mas não há dados que justifiquem esse ponto de vista. Não se sabe como os elétrons se associam nos átomos, assim como não se sabe como as moléculas se associam nas células e no protoplasma da matéria viva ou organizada. É necessário ter em vista essas divisões porque, sem aplicá-las, é impossível descobrir um caminho de saída do caos em que as ciências físicas se encontram. O que significam essas divisões do ponto de vista dos princípios mencionados acima do novo modelo do universo e como podem ser definidos os graus de materialidade? A matéria do primeiro tipo é tridimensional, isto é, qualquer parte e qualquer partícula dessa matéria pode ser medida em comprimento, largura e altura, e existe no tempo, isto é, na quarta dimensão. A matéria do segundo e do terceiro tipos, isto é, componentes, moléculas, átomos e elétrons, não tem dimensões espaciais, em comparação com as partículas da matéria do primeiro tipo, e só atingem nossa consciência em grandes massas e através de suas dimensões temporais, a quarta, a quinta e a sexta. Em outras palavras, elas só alcançam em virtude do seu movimento e da repetição dele. Desse modo, só o primeiro grau da matéria pode ser considerado como existente nas formas geométricas e no espaço tridimensional. A matéria atômica e eletrônica pode com todo direito ser encarada como matéria que pertence não ao nosso, mas a outro espaço, pois ela exige 6 dimensões para sua descrição. E suas unidades, moléculas, átomos e elétrons, se tomadas por si mesmas, podem com todo direito ser chamadas de imateriais. Para nós, a materialidade se divide em 3 categorias ou 3 graus. O primeiro tipo de materialidade
é o estado da matéria que constitui nossos corpos. Essa matéria, e qualquer parte dela, deve possuir para nós 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Não podemos perceber suas quinta e sexta dimensões. Na materialidade do primeiro tipo, há para nós mais espaço do que tempo. O segundo e o terceiro tipos de materialidade são os estados das moléculas, átomos e elétrons, que para os sentidos diretos têm a dimensão 0 no espaço e alcançam a nossa consciência graças às suas 3 dimensões temporais. Na materialidade do segundo e terceiro tipos, há para nós mais tempo do que espaço. A mudança de estado da matéria de sólido para líquido e de líquido para gasoso só diz respeito às moléculas, isto é, a distância entre elas e a sua coesão. Mas no interior das moléculas, em todos os 3 estados da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso, tudo permanece o mesmo, isto é, a proporção de matéria e vazio não se altera. Os elétrons continuam a igual distância um do outro no interior dos átomos e giram em suas órbitas da mesma maneira, em todos os estados de coesão das moléculas. As mudanças na densidade da matéria, isto é, a transição do estado sólido para o líquido ou para o gasoso, não as atingem nem afetam de modo algum. O mundo no interior das moléculas é inteiramente análogo ao grande espaço em que se movem os corpos celestes. Os elétrons, os átomos, as moléculas, os planetas, os sistemas solares, as aglomerações de estrelas, são todos fenômenos da mesma ordem. Os elétrons se movem em suas órbitas dentro do átomo, exatamente como os planetas no sistema solar. Os elétrons são corpos celestes iguais aos planetas. Até mesmo sua velocidade é a mesma que as velocidades dos planetas. No mundo dos elétrons e átomos, é possível observar todos os fenômenos observados no mundo astronômico. Nesse mundo, há cometas que viajam de um sistema para outro, há estrelas cadentes, chuvas de meteoritos. O que está em cima é como o que está embaixo. A ciência parece ter comprovado a velha fórmula dos hermetistas. Infelizmente, porém, apenas parece assim, porque efetivamente o modelo do universo que a ciência constrói é demasiadamente instável e pode se desfazer em pedaços a um simples toque. Na verdade, o que é que une todas essas partículas ou agregados de matéria que giram? Por que os planetas do sistema solar não se separam, voando em diferentes direções? Por que continuam a girar em suas órbitas em volta de um astro central? Porque os elétrons continuam ligados entre si, constituindo assim um átomo. Por que não se separam voando? Porque a matéria não se transforma no nada. A ciência sempre se defrontou de uma forma ou outra com essas perguntas. E mesmo nos nossos dias é incapaz de respondê-las sem introduzir 2 novas quantidades desconhecidas: atração ou gravitação e éter.